paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Nesta noite, sábado, noite profética, estou aqui para profetizar na tua vida milagre, bênção da parte do Senhor, amém? Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui para falar um pouquinho acerca da palavra de Deus. E neste sábado, tenho certeza e muita convicção que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Não sei como se encontra a tua vida neste exato momento. Não sei como se encontra o teu coração. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Queria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração na presença do nosso Deus, amém? Soberano Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, nesta noite, neste sábado profético, estou aqui, Pai, para ser canal de bênção neste canal de comunicação. Meu Deus, que o Senhor possa revelar teus mistérios ocultos e escondidos. Que o Senhor possa falar, Papai, aos nossos corações. Que o Senhor venha tirando dos nossos ouvidos tudo aquilo que impede de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa trocar o nosso coração. Coloque um coração de carne. Tira todo o coração de pedra, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos adentrar, meu Deus, mais e mais diante da Tua presença. Que tudo aquilo que impede, Pai, de nós chegarmos aos Teus pés. Que tudo aquilo que impede de recebermos do Senhor vitória. Que tudo aquilo que impede, Pai, de nós sermos abençoados, que o Senhor possa repreender nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar esse irmão, essa irmã, este jovem, esta criança. Não sei se essa pessoa está no Facebook, no YouTube, outro meio de comunicação, mas que o Senhor possa falar com tua igreja, falar com teu servo. Falar com o teu povo, meu Pai. Fica conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Sábado profético, sábado abençoado na presença do nosso Deus, amém? Antes de começar essa live, queria mandar um abraço para todos os meus amigos, todos os meus irmãos, principalmente para os irmãos da Igreja, o Brasil para Cristo, do Jardim Novo Horizonte, todos os irmãos que estão ali fazendo a obra do Senhor, que o Senhor possa abençoar todos em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que Deus possa trazer vitória em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Pastor, missionário Vinícius Pentecoste, que Deus possa te abençoar, meu amigo, que Deus possa abençoar a sua casa. Manda um abraço aí para todos os irmãos de Várzea Grande, todos os irmãos da Coluna de Fogo, irmãos abençoados, todos os irmãos que acompanham aí, meu amigo missionário Vinícius Pentecoste, amém? Que Deus possa te abençoar, meu nobre. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Você que tem uma Bíblia na sua casa, abra comigo no livro de 1 Reis, no seu capítulo 19, no seu verso 8. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 19, no seu verso 8. Diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Glórias a Deus. Estava meditando neste texto e eu vi que Deus
ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, ele levantou o profeta Elias para profetizar na nação de Israel. Só que quando você olha o texto, você vai deparar com um cenário bem caótico, um cenário bem complicado, um cenário bem defasado em termos espirituais, em termos políticos. Você vai ver que o reinado de Israel estava passando por momentos de crise. Depois que houve uma divisão do reino, o reinado era um reino só. Mas com o erro de Salomão de trazer mulheres estranhas para o reino, a Bíblia diz que as suas mulheres começaram a adorar deuses estranhos no meio daquela nação. E o Senhor reprovou aquele ato. E a Bíblia diz que por amor a Davi, o Senhor conservaria o trono por amor a Davi. Mas que aquele reinado ele seria dividido. E a Bíblia diz que passou-se o tempo, o profeta profetizou e aconteceu aquilo na vida de Jeroboão. A Bíblia vem dizendo que Jeroboão ele assumiu 10 tribos, conhecido como as 10 tribos do norte, conhecido como ali Israel. E as duas tribos, as tribos do sul, que eram as tribos de Judá e também de Benjamim. A Bíblia vem dizendo que com essa divisão desse reinado, com a divisão desse reino, a Bíblia vem dizendo que Jeroboão ele assume o trono. Só que como Jerusalém, que era a capital da adoração, capital de onde os sacerdotes, onde eles ofereciam sacrifício ao Senhor, eles ficavam no reino sul. Então Jeroboão ele constituiu o templo, constituiu altares, constituiu sacerdotes para fazer o sacrifício, mas a deuses estranhos. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor reprovou também o reinado de Jeroboão. E você vai ver uma linhagem de 6 reis passaram, e esses 6 reis que vieram, eles fizeram coisas ruins aos olhos do Senhor. Coisas ruins que o Senhor desaprovava. E quando chega o reinado de Acabe, a Bíblia vem dizendo que Acabe ele fez muito mais coisas negativas do que os reis que antecederam. A Bíblia vem dizendo que Acabe ele desobedeceu de uma forma tão grande que o Senhor olhava para aquela nação, o Senhor olhava para aquele povo e via aquele povo entregue à idolatria. Aquele povo entregue aos desejos carnais. A Bíblia vem dizendo que não só Acabe fez coisas ruins, mas também trouxe algo que era ao contrário daquilo que o Senhor queria. Por quê? Porque ele casou com uma mulher sacerdotisa de Baal. Seu pai, ele era um homem conhecido, um rei, ele era um homem importante, mas a Bíblia vem dizendo que Etibaal, ele tinha uma filha chamada Jezabel. Então Acabe casa com Jezabel. E a Bíblia vem dizendo que ela era sacerdotisa de Baal. E a Bíblia vem dizendo que quando ela chega no reinado, ela chega em Samaria, ela estabelece altares. Ela estabelece cultos de adoração a Baal, a Baalaíns. Ela estabeleceu tronos, e onde o povo passava tinha que reverenciar aquela deusa chamada, aquele deus chamado Baal. E tinha também naquele reinado, a Bíblia vem dizendo, uma ira muito grande contra os profetas do Senhor. A Bíblia vem dizendo que esta mulher, Jezabel, ela mata os profetas do Senhor, ela sacrifica os profetas, ela mata os profetas, estabelece para si, para aquela entidade, Baal e Azera, sacerdotes e sacerdotisas. E a Bíblia vem dizendo que o nome do Senhor estava sendo esquecido naquela geração. O nome do Senhor estava sendo abandonado por aquela geração. E a Bíblia vem dizendo que quando o Senhor olha para aquela nação, o Senhor escolhe um homem para
profetizar no reinado de Israel. Quem era este homem? Este homem era o profeta Elias. Não tinha uma carteirinha, não tinha passado por uma faculdade, não tinha passado por uma escola profética, mas Deus próprio, o próprio Senhor, olhou para Elias e chamou Elias. A Bíblia vem dizendo que Elias de Tisbe, Deus olha para ele e chama ele para um cenário caótico, um cenário que estava entregue à idolatria. O Senhor chama ele para profetizar numa nação onde o povo tinha se entregado para Baal e Azera. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor chama Elias, ele entra neste cenário caótico na parte espiritual, caótico na parte política, porque já tinha passado 6 reis. Os 6 reis tinham feito o povo desviar dos caminhos, dos preceitos, da obediência do Senhor. E a Bíblia vem dizendo que quando Elias ele entra neste cenário profético, ele entra num momento e começa a profetizar àquele povo, ao rei Acabe. A Bíblia vem dizendo que a palavra dele foi essa. Diante desse cenário que estamos vivendo, não haverá chuva nem orvalho sobre essa terra, segundo a minha palavra. E a Bíblia vem dizendo que Elias ele falou, ele profetizou. E a Bíblia vem dizendo que quando ele fala, ele profetiza, ele recebe uma ordem de Deus. Qual que era a ordem do Senhor? Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu vou te sustentar. Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu vou te alimentar. Ali tem água para você beber. E pela manhã vai ter pão para você comer, vai ter carne para você comer. E à noite vai ter pão para você comer, vai ter carne para você comer. E você vai beber do ribeiro, da água daquele ribeiro. E a Bíblia vem dizendo neste momento que o Senhor estava dizendo para Elias: Elias, eu estou contigo. Elias, eu sou teu Deus. Elias, eu sou teu protetor. Aonde você estiver, você vai estar guardado pela minha presença. E a Bíblia vem dizendo que depois que ele profetiza, lança uma palavra profética, a Bíblia vem dizendo que cerrou-se o céu. Cerrou-se o céu, não houve chuva nem orvalho. A Bíblia vem dizendo em relatos históricos que essa divindade chamada Baal era uma entidade que tinha por titularidade o Deus do tempo, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da fertilidade. Então, quando o profeta Elias ele profetiza, era ele dizendo: vamos ver se realmente Baal é o Deus a quem vocês dizem ser. Vamos ver se ele tem mesmo o controle da temperatura, da chuva, do orvalho. Eu quero ver ele fazer, porque eu lanço uma palavra profética que não vai ter chuva nem orvalho sobre essa terra. E a Bíblia vem dizendo que quando ele vai para o ribeiro do Querite, cerrou-se o céu, não houve-se chuva, não houve-se orvalho. Então, quando foi passando-se o tempo, a Bíblia vem dizendo que eles entenderam que aquilo que o profeta Elias tinha falado começou a entrar em evidência. E o rei de Acabe, o reinado de Jezabel, começou a procurar por todos os termos de Jerusalém, por todos os termos de outros reinados circunvizinhos, procurando a cabeça de Elias. Mas Elias estava escondido no esconderijo do Senhor. E a Bíblia vem dizendo que passou-se o tempo, o profeta Elias, ele viu aquele momento, a água foi secando e o Senhor chamou ele e disse: Elias, sai daí, vai para Serepta, porque ali já ordenei uma viúva que vai te sustentar. E a Bíblia vem dizendo que Elias, ele vai para Serepta, nas regiões de Tiro e Sidom. E a Bíblia vem dizendo que quando ele chega ali, nos portões da entrada da cidade, estava uma mulher procurando gravetos para fazer sua última alimentação, para fazer o seu último bocado, para fazer a sua última refeição para ela e para o seu filho. E a Bíblia vem dizendo que Elias ele chega naquele cenário, naquele momento de
vamos dizer, sem esperança para aquela mulher. No momento sem saber o que fazer. Aquela mulher não tinha saída, não tinha outro recurso a não ser comer e esperar a morte dela e do seu filho. Mas a Bíblia diz que o profeta chega até aquela mulher e disse: olha, traz para mim um copo de água. Traz a mim um pouco de água. E ela vira as costas e vai à busca do copo de água para o profeta. Só que a Bíblia vem dizendo que quando ela vira a costa, vai buscar o copo de água, a Bíblia vem dizendo que ela vira, e quando ela vira, o profeta chama e diz: ei, faz o seguinte, traz para mim também um bocado de pão. Naquele momento ela olha para a sua realidade, ela olha para a circunstância que ela estava vivendo, olha para aquele momento que ela estava vivenciando e expõe para o profeta aquilo que ela estava vivendo. Disse: olha, meu Senhor, água tem, mas o bocado de pão eu não posso te dar. Porque eu estou aqui procurando um graveto, isso seria a última alimentação para mim, para o meu filho. Seria a última alimentação, meu último bocado de pão. Mas o profeta disse: olha, vai e faz o bocado de pão e traz-me, porque não vai faltar farinha na panela, não vai faltar farinha na botija, não vai faltar farinha na panela. E a Bíblia vem dizendo que quando ela vai, faz o bocado e traz, confiando na palavra do homem de Deus. A Bíblia vem dizendo que não faltou farinha na panela daquela casa. Aquela mulher, aquela viúva, ela foi alimentada pelo Senhor Deus, pelo Yahvé, porque ela creu na palavra do profeta. Ela creu numa palavra profética que saiu da boca do homem de Deus. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor, ele aumentou a farinha até o tempo que Elias estava dentro daquela casa. E a Bíblia vem dizendo que chegou o momento do profeta Elias comparecer de volta ao reinado de Acabe. Ele chega até onde estava, no campo onde estava um servo do Senhor, Obadias, aquele homem que tinha alimentado os profetas dentro de uma cisterna. E a Bíblia vem dizendo que quando Obadias ele olha para Elias e diz: meu Senhor, é o Senhor, ele prostra perante Elias. E Elias disse: olha, diz para Acabe que eu estou aqui. Então ele começou a interrogar o profeta. Meu Senhor, não tem lugar aonde o meu Senhor mandou eu te buscar. Não tem reino, não tem lugar aonde Acabe e Jezabel mandou procurar a tua cabeça. Aí eu saio de ti e digo a Acabe que o Senhor está aqui. E quando eu voltar aqui, o Senhor te arrebatou, o Senhor te colocou em outro lugar e eles irão querer me matar. Mas a Bíblia vem dizendo que Elias, ele comparece até a presença de Acabe. E a Bíblia vem dizendo que ele trouxe uma mensagem que eles deveriam reunir no Monte Carmelo, no monte onde ele estaria somente ele e o Deus Criador, o Deus Jeová. E perante ele estariam os 450 profetas de Baal. E Elias ele trouxe a prova de quem realmente seria o Deus de Israel. Aquele que orasse, aquele que clamasse, e o Deus a quem respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. E o povo concordou, o povo aceitou esse momento, esse momento que ele estaria reunido ali e trazeria à prova quem realmente era ou seria o Deus de Israel. E a Bíblia vem dizendo que eles juntaram-se no monte. Estavam os 450 profetas de Baal e a multidão em volta, olhando, observando o que iria acontecer. E a Bíblia vem dizendo que chegou o momento em que o Deus iria ser revelado por um daqueles lados. Ou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Deus da entidade chamada Baal. A Bíblia vem dizendo que Elias propôs
2 animais que seria sacrificado ali e iria fazer um altar. E o fogo que descesse sobre aquele altar seria o Deus de Israel. E a Bíblia vem dizendo que pela quantidade de pessoas, pela quantidade de homens, de profetas, Elias decidiu que eles deveriam iniciar aquele ritual, aquele processo. E a Bíblia vem dizendo que aquele povo começaram a clamar a Baal. Começaram a clamar aquela entidade conhecida como a entidade que tinha o poder da chuva, o poder da fertilidade, o poder da temperatura, e eles começaram a clamar, clamar, clamar. Chegou um momento de perto a meio-dia, Elias começou a zombar daquele povo, dizendo, olha, faz o seguinte, clama mais alto. Como Baal é um Deus, vamos dizer com Deus minúsculo, pode ser que ele está resolvendo algo, pode ser que ele está dormindo, pode ser que ele esteja viajando. Clame mais alto, pode ser que ele te ouça. E a Bíblia vem dizendo que aquele povo começou a clamar, chegou ao ponto de retalhar os seus próprios corpos, mas a Bíblia vem dizendo que Baal não respondia. Baal não ouvia, Baal não se movia, e Elias estava como de longe e dizendo, olha, clama mais alto, diga para Baal, mostre a sua grandeza, mostre o seu poderio. Mas a Bíblia vem dizendo que Baal não respondia. Mas chegou um momento, perto do momento de apresentar a Deus o sacrifício, o momento de apresentar o sacrifício a Deus. Elias, ele toma o lugar e disse, espera aí, agora é minha vez. Agora eu vou clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. A Bíblia vem dizendo que ele pega 12 pedras e estabelece um altar, dizendo que ele representaria aquele altar, e aquelas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Os 12 nomes que Deus concedeu para Jacó, que era a sua herança, e ele levaria consigo uma promessa, que o Deus a quem fez aquela promessa estaria com aquele povo. E a Bíblia diz que ele estabelece aquele altar, ele repara o altar, ele faz um rego ao redor do altar, e a Bíblia vem dizendo que ele coloca o pedaço daquele animal em cima daquele altar. E a Bíblia vem dizendo que ele começa a clamar a Deus. Ele começa a orar ao Senhor e de repente do céu vem um fogo e consumiu aquele altar. Depois que aquele povo encheu aquele altar de água, o rego se encheu. Elias orou, o fogo desceu, consumiu o altar, até o rego que estava com água recebeu aquele fogo, aquele momento, e a Bíblia vem dizendo que aquele povo olharam e disseram, verdadeiramente, esse aí é o Deus de Israel. Verdadeiramente esse aí é o Deus Criador. Verdadeiramente esse é o Deus Yahvé. Verdadeiramente esse aí é o Deus a quem nós abandonamos. Verdadeiramente esse é o Deus a quem o profeta clama e Deus ouve. E Elias, ele chamou aquele povo para uma batalha e disse, cercai, pegai os profetas, os enganadores e matai-os. E a Bíblia diz que foi uma matança muito grande. Mas entendemos aqui que Deus mostrou a sua grandeza perante o profeta de Baal, perante aquele povo que estava reunido ali no Monte Carmelo. Mas a Bíblia vem dizendo que depois que aquele momento, o povo vai-se embora, cada um vai para sua casa, cada um vai para sua residência. Acabe disse para Jezabel o ocorrido. E quando Jezabel descobriu que mataram-se os profetas de Baal, quem ela constituiu como sacerdote ao Deus de Baal, a Bíblia vem dizendo que ela se irou de uma forma tão grande, que ela disse uma mensagem para entregar para o profeta, dizendo, olha, amanhã, acerca deste mesmo horário, assim como você fez com os profetas de Baal,
assim vai acontecer contigo. Aí começa o momento a qual vamos dizer que a chamada profética de Elias começa a entrar em momento de estabilidade. No momento a qual Elias ele começa a se sentir amedrontado. Até então, Elias era um profeta onde o Senhor tinha trazido vitória, o Senhor tinha aumentado a farinha na panela. Até então, através da sua palavra, não houve-se chuva, não houve-se orvalho. Até então, Elias era um homem cheio, corajoso, mas quando ele recebe uma palavra de Jezabel, a Bíblia vem dizendo que ele começou a sentir medo. Ele começou a se sentir ameaçado por causa de uma palavra de uma mulher, por causa de uma palavra de uma sacerdotisa, a qual nem pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Depois de ter matado 450 profetas no Monte Carmelo, Elias recebe uma mensagem e essa mensagem traz para ele um medo tão grande que chegou ao ponto dele pegar e sair daquela cidade e entrar rumo direcionado ao deserto. E quando ele chega no deserto, ele depara com um pé de zimbro, deita debaixo daquela árvore. Ele tira uma soneca, ele dorme, tenta descansar e dorme. Mas a Bíblia vem dizendo que neste cenário, ele pede a Deus a morte. Ele pede a Deus que Deus tirasse a sua própria vida. Ele pede a Deus que cerrasse por ali o seu ministério. Não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de um profeta reconhecido que tinha o seu chamado valorizado perante os cidadãos de Israel. Mas quando chegou aquela intimação, quando chegou aquela palavra contrária, ele começou a se sentir medo. Desejou a morte e entrou rumo indesejado ao deserto. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor chegou a ele, o anjo do Senhor chegou a ele e disse: Elias, toma desta água, coma deste pão, porque é longa a tua caminhada. E a Bíblia vem dizendo que ele come daquele pão, ele bebe daquela água, mas em vez de ele se levantar, ele volta a dormir. Ele volta a descansar. Estava exausto. Estava sem direção. Estava desanimado e desmotivado. Mas a Bíblia vem dizendo que pela segunda vez, o anjo do Senhor apresentou a ele e disse: olha, Elias, beba desta água e coma deste pão, porque longa és a tua caminhada. Longa és a tua peregrinação. Ele se levantou com a força daquele alimento, com a força daquela água. A Bíblia vem dizendo que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E foi para o Monte Horebe, ou Monte Sinai, conhecido como Monte de Deus. A Bíblia vem dizendo que o Senhor trouxe a ele pão e água para ele beber, para ele ir para o esconderijo do Altíssimo, para ele ir para o Monte de Deus. E chegando no Monte de Deus, ele entra dentro de uma caverna. Pensava eu que ele iria tomar uma direção e ir para o Monte Horebe orar a Deus. Ele vai entrar dentro de uma caverna. Ele entra dentro de uma caverna e estabelece ali aquela noite. Por quê, Ricardo? Porque ele recebeu uma palavra negativa que afligiu o seu ministério, afligiu a sua chamada. E ele se sentiu derrotado a ponto de pedir a morte. E entrou dentro de uma caverna. Glórias a Deus. E eu estava meditando neste texto e o Senhor me chamava nesta palavra profética. Quantas pessoas têm entrado dentro de cavernas
por causa de algumas palavras negativas que ouviram de algumas outras pessoas. Fulano, cicrano ou beltrano, para esconder, entrar em algumas cavernas. Não sei se nesta noite a tua caverna seja espiritual, a tua caverna seja sentimental, a tua caverna seja financeira. Eu não sei qual é a caverna que você tem entrado. Eu não sei se você está me ouvindo nesta live ao vivo ou pelo YouTube. Mas eu vim te dizer que esta caverna que você entrou é somente para um aprendizado. É somente para Deus te dar força para você voltar para o teu caminho aonde você saiu. Este momento que você está vivenciando, você está escondendo, você está tentando manter o teu ministério de pé, dizendo, olha, eu prefiro morrer aqui no meu ágape, no meu auge, do que ter a minha vida entregue por uma sacerdotisa, conhecida como sacerdotisa de Baal. Senhor, que o Senhor tire a minha vida do que o Baal ou a sua sacerdotisa me mate. Elias esqueceu do poder de Deus, Elias esqueceu da grandeza do Criador, Elias esqueceu do Deus a quem chamou ele de uma cidade onde, se Deus não tivesse chamado ele, nem nós saberia quem ou qual região pertencia a Tisbe, de onde era Tisbe. Mas Elias traz a existência de Tisbe, porque o Deus chamou ele para uma grande chamada. Glória a Deus. Eu não sei qual é a caverna que você tem entrado. Quantas personagens na Bíblia sofreram perseguições, sofreram retaliações, mas não se entregaram por causa das afrontas que estavam vivenciando. Se você ler o livro de Juízes, no seu capítulo 11, você vai ver um homem desprezado pela sua família. Um homem que tinha de tudo para dar errado. Um homem que tinha de tudo para fazer como Elias, entrar na caverna, pedir a morte. No livro de Juízes 11 fala de um homem chamado Jefté. Quem era Jefté? Jefté era o primeiro filho de Gileade, um gileadita, o primogênito, aquele que assumiria a casa depois que o seu pai morresse. Ele assumiria a primogenitura e receberia a herança, e ele seria o cabeça da casa. Mas quando você olha o texto de Juízes 11, você vai ver que o Senhor estava com Jefté. Olha como que o texto trata acerca de Jefté. Era então Jefté o gileadita. Olha só o que a palavra diz acerca de Jefté. Gileadita, valente e valoroso. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Olha a palavra do Senhor nesta noite. Era Jefté um homem valoroso, um homem corajoso, porém, filho de uma prostituta, filho de uma meretriz. A Bíblia vem dizendo que quando os seus irmãos cresceram, a Bíblia vem dizendo que os seus irmãos chegaram a Jefté e disse: Jefté, você não faz parte da nossa família, porque você não é filha da nossa mãe. Sai da nossa casa, você não vai participar da herança da nossa família. A Bíblia vem dizendo que Jefté, ele recebe aquela palavra negativa, ele recebe aquela palavra contrária e vai para Tobi. E a Bíblia vem dizendo que ele vai para uma cidade
Não eram as pessoas valorosas, as pessoas ideais que rodeavam Jefté. Mas a Bíblia vem dizendo que ele era um homem valoroso. Ele tinha de tudo para dar errado. Ele tinha de tudo para a sua história dar errada, mas a Bíblia vem dizendo que ele perseverou, ele manteve a sua conduta, manteve a sua crença, manteve a sua fé. Chegou um ponto de o povo lá em Gileade passar por um momento de crise, momento de guerra. Moabe entrou na peleja, a Bíblia vem dizendo que lembraram-se de Jefté, chamaram Jefté para a guerra. E a Bíblia vem dizendo que ele diz, olha, eu vou, mas só se for para ser cabeça do gileadita, para ser cabeça daquele povo. Glória a Deus. É melhor ser cabeça de sardinha do que um rabo de baleia. Jefté não entregou os pontos. Jefté não entrou na caverna. Jefté não entrou dentro do seu quarto, pediu a morte, não se trancou, não se culpava por aquilo, não culpava seu pai, não culpava sua mãe, não culpava os seus irmãos, mas ele era valoroso e perseverou até o fim. E chegou o momento dele voltar de volta para o seu caminho, para a casa aonde ele saiu. Ele saiu por baixo, mas voltou por cima. Glória a Deus. Poderia ele ter motivo e razão suficiente para fazer como Elias, entrar na caverna, mas não. Ele vai para Tobi e exerce uma função de líder naquela cidade. O que dizer de Davi? Quando Davi ele recebe uma afronta que Saul queria a sua morte, Saul queria a sua cabeça, Saul queria a sua vida, Saul queria a sua ruína. Quando ele entra na caverna de Adulão, a Bíblia vem dizendo que ele encontra pessoas endividadas, pessoas que estavam entregues, pessoas que estavam com espírito angustiosos, e a Bíblia vem dizendo que Davi, ele assume aquela caverna e por cabeça ele assume aquele povo e faz daquele povo grandes guerreiros. Caverna não é sinônimo de morte. Caverna não é sinônimo de destruição. Caverna não é sinônimo de que as coisas vão piorar. Caverna não é sinônimo de que Deus te abandonou, sinônimo de que Deus te desamparou, sinônimo de que Deus deixou você só e você vai morrer. Mas caverna é um lugar de aprendizado. Caverna é um lugar de estabelecermos com Deus um diálogo com o Senhor. Glórias a Deus. Pensava ele que ele entrasse na caverna, esconderia ali, o Senhor tiraria a sua vida, o Senhor daria um ponto final na sua história. Pensava Elias que depois que ele entrasse na caverna, o Senhor levaria ele, mas não. Quando ele entra na caverna, a Bíblia vem dizendo que o Senhor foi ao encontro do profeta. Porque caverna não é sinônimo de morte. É um sinônimo de um encontro, de um particular com Deus. Glórias a Deus. A Bíblia vem dizendo que quando Elias ele está na caverna, o Senhor apresentou a Elias e disse: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o Senhor apresentou a Elias, o Senhor chegou aonde Elias estava. O Senhor passava naquela montanha. A Bíblia vem dizendo que quando o Senhor passava, um grande vento batia sobre as rochas. E as rochas se deterioravam. Eu conjecturo
aquele momento, aquele cenário, aquela rocha recebendo aquele vento forte, recebendo uma rajada de vento, mas a Bíblia diz que o Senhor não estava naquele vento. E de repente, depois de um vento forte, veio um terremoto. Mas a Bíblia vem dizendo que o Senhor não estava naquele terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no meio daquele fogo. Oh, glória a Deus! Às vezes estamos vivenciando como Elias. Nós estamos vendo, ouvindo o vento bater aonde nós estamos, mas Deus não está no vento. Nós sentimos o tremor da rocha, tremor da terra, de um terremoto grande, mas Deus não está no terremoto. Às vezes vemos fogo, vemos labareda, mas Deus não está no fogo. Mas vem uma voz suave e diz: Elias, o que tu faz dentro dessa caverna, Elias? Oh, glória a Deus! Pensava ele que estava só, mas Deus estava com ele. Deus estava guardando e protegendo o profeta Elias. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! E a Bíblia vem dizendo que naquele momento o Senhor chama Elias para a conversa. Diz: Elias, sai para fora, Elias. Sai, Elias. Elias, ele arruma a capa no rosto, tampa o seu rosto e vai conversar com Deus. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor apresenta a Elias. E vem dizendo a Elias: Elias, o que tu faz aqui, Elias? E quando ele chega perante o Senhor, ele começa a apresentar a Deus as suas queixas. Ele começa a apresentar a Deus aquilo que ele estava vivendo. A Bíblia vem dizendo aqui no livro onde nós lemos, mas no capítulo 11. E lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. Diante da face do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. Depois, aqui no capítulo 14, diz assim: e disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei e só buscam a minha vida para tirar a minha vida. Na caverna, ele trouxe ao Senhor as suas queixas. Depois que ele abriu o seu coração, esvaziou o seu coração perante o Senhor deu uma estratégia de como atuaria dali para frente o seu ministério. Quando nós estamos na obra de Deus, entenda e aprenda. Quando nós estamos na obra de Deus, estamos vivenciando como Elias, mas o nosso coração está cheio de mágoa e de rancor. E guardamos para nós se sentirmos frustrados, se sentimos penalizados por aquilo que nós estamos vivenciando. Mas quando nós entregamos a Deus aquilo que nós estamos vivendo, aí Deus começa a nos dar planejamento de como vai ser fora da caverna. Quando nós tiramos o peso de nós, quando nós tiramos o fardo que nós estamos carregando, o Senhor nos dá estratégia para atuarmos na obra dele. Elias entrou na caverna como derrotado. Elias entrou na caverna como abandonado.
Elias entrou na caverna como esquecido. Elias entrou na caverna como quem queria a morte, mas saiu dali com o seu espírito revigorado. Porque o Senhor disse: Elias, volta para o teu caminho e estabelece rei de Israel. Estabelece rei na Síria. Estabelece um profeta, quem vai ser o teu sucessor. A caverna é o momento de nós desabafarmos perante o Senhor. A caverna é o momento de nós criarmos raízes, para que quando sairmos da caverna, nós possamos sair dali, disposto a atuar na onde o Senhor nos chamar. Parecia que Elias estava preparado pela intimidade que ele estava com Deus. Parecia que Elias estava de pé, enraizado. Mas quando ele recebe uma palavra negativa, entendemos que ele sentiu medo. Parece como Pedro estava caminhando nas águas, estava vendo Jesus, mas quando ele sentiu o vento, ouviu o barulho das águas, ele começou a afundar. Aconteceu com Elias. Mas ele teve que entrar na caverna. Para quê, pregador? Para depois sair dali, disposto a atuar num campo aonde o Senhor escolheu. Oh, glória a Deus! Me lembro quando eu trabalhava e apresentava todos os dias um treinamento. E nesse treinamento eu lembro de uma pauta que fala muito conosco e uma parte motivacional. Quando fala acerca de uma pauta que eu apresentava na empresa onde eu trabalhava, conhecido como bambu chinês. De acordo com os relatos do bambu chinês, quando você vai plantar essa planta, ele demora 5 anos para crescer. Nesse período de 5 anos, ele apresenta somente um broto na terra. Mas de acordo com os estudos, que nesse período de 5 anos, em vez de ele crescer para cima, primeiro ele enraiza para baixo. Para quê, pregador? Para que quando um dia ele subir, chegar ao seu máximo, que é 25 metros de altura, quando ele chegar no seu limite, ele não possa tombar. Está entendendo? Está entendendo? Por que às vezes nossos projetos, os nossos sonhos, às vezes não acontecem do nosso querer, do um dia para a noite, de uma noite para o dia, do nosso querer. Por quê? Porque Deus, Ele está nos preparando para que antes de crescermos, primeiro nós temos que aprofundar as nossas raízes. Você sabe por que tem muitas pessoas que estão crescendo de uma hora para outra, mas não têm conseguido manter o seu topo, não tem conseguido manter a sua altura, não tem conseguido manter de pé, com todos os holofortes, com todos os amparatos que a rodeiam. E quando eles chegam no topo, eles não conseguem manter, eles tombam. Por quê? Porque não tem raiz. Não adianta ser cheio de Deus. Não adianta ser profetisa, profeta, levita, mas se não tivermos raiz. A primeira luta que vir, nós iremos tombar. Tem muitas pessoas que olham esse vamos dizer, esse estudo feito pelo bambu chinês e se identifica. Por quê? Porque quando olha para a sua vida, parece que corre e não sai do lugar.
Parece que planta, 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 não vê resultado. Sonha, 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 não realiza nada. Ora, 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 não houve uma resposta. Jejuam, jejuam, jejuam e não obtém nada. Mas eu vim te dizer, Deus está te preparando para algo maior. Oh, aleluia! Deus está preparando para algo especial. Deus está preparando para algo excepcional. Oh, glórias a Deus! Deus está preparando você para você assumir um lugar que jamais você pensou em estar. Deus está te preparando para você sentar em um trono onde jamais você pensou que iria sentar. Fala, terra, a paz do Senhor, meu nome. É Senhor, meu Deus, varão. está forte. Sério aqui, vaso. Desculpa pelo horário. Sério aqui, vaso de alabastro. Meu Deus. A Desculpa paz do pelo Senhor, horário. meu amigo, meu Desculpa irmão. pelo. Fala Paz do aí, Senhor, vaso. profeta. Saudade Desculpa pelo de ti. horário, viu? Rapaz, tamo junto, meu Deus. O mistério está forte. Caí, Eita glória. Aí, caí como num tá? sono profundo aqui. Caí, Meu eu Deus, caí num sono profundo e perdi horário. mas é bênção. Quando você entra num sono profundo, é um sinal que Deus está no controle, vaso. O sono faz Descansa. parte, E aí, o continua. sono faz parte da vida daqueles que têm uma promessa, uma chamada. Meu Deus. E o próprio Jesus dormiu, Continua a rapaz. linha de raciocínio. Estava Continua a linha de raciocínio, aqui, tá forte. eu estava numa linha aqui que o Senhor colocou em meu coração, vaso, que de uma parábola de um bambu chinês. Não sei se você já ouviu, Certo, tava que fala ouvindo. sobre o bambu. Ouviu? Tava ouvindo. E eu assimilei Ouvi, essa tava história ouvindo do com você bambu aqui chinês. agora. Aleluia. Eu estava assimilando isso com a vida do profeta Elias. Porque Elias, quando eu Certo. comecei a meditar na história dele, a gente entende que ele era um homem cheio da unção, do poder, mas quando veio o primeiro desafio, o primeiro problema, a primeira palavra negativa que veio de uma mulher, ele pegou e quis que Deus tirasse a sua vida. Então, eu vejo aqui um ministério estrondoso em tempo de período, mas ele não teve uma raiz profunda para ele, vamos dizer, lidar com aquela situação. E ele saiu errante para o deserto para se esconder de Jezabel e Acabe. Mas eu vejo aqui o Senhor ensinando para ele dentro da caverna que Deus faria dele a partir dali. Você está entendendo? Às vezes nós estamos como Elias e como esse bambu. Parece que nós não vemos nada, trancamos na caverna, escondemos, não queremos ver ninguém. E na hora que menos esperamos, o Senhor pega e nos levanta de volta. Nos traz à existência. E o povo olha e diz, não é ele? Sumiu, desapareceu, pensei que estava morto, pensei que iria morrer. Mas o Senhor chama ele e diz, ei, peraí, eu vou constituir reis, eu vou constituir profeta que vai assumir o teu lugar. Eu tenho algo maior para ti, Elias. Você vai ser arrebatado. Olha que coisa linda. Meu Deus, olha que coisa linda. Para uma pessoa que estava olhando para o seu futuro e de acordo com o que ele estava vivenciando, olhando e a perspectiva que ele tinha era o quê? Que ele iria morrer. Mas de repente, dentro da caverna, o Senhor revela para ele e diz, não, Elias, o que eu tenho contigo é algo bem maior. Ó, é bem maior. É bem maior do que aquilo que você imagina. Antes dele, uma pessoa só foi transladado, foi arrebatado aos céus. Enoque. Aleluia! Enoque. Olha que Deus faz na vida de um homem que queria a morte. Oh, glória a Deus. Eu estava assimilando isso com tempos atuais, profeta. Quantas pessoas estão dentro da caverna? Quantas pessoas estão querendo a vida? Quantas pessoas que Deus colocou numa moinha
E essa moinha é para aprendizado, é o Senhor dizendo, ei, eu te coloquei aqui para você criar raiz, para que quando eu te levantar, você não vai tombar. Você não vai cair, não vai servir por escárnio. Você lembra da história lá de Sansão? Sansão, ele cresceu, recebia força, recebia poder, mas infelizmente ele não tinha uma raiz sólida. Que quando ele cresceu, ele entregou o ponto, entregou, vamos dizer, o segredo, e aí foi a sua queda e serviu como escárnio. Mas, por misericórdia, a Bíblia diz que o Senhor ainda ouviu a oração do profeta. Já preguei até aqui, agora prega aí, Vaso. Manda o que Deus tem na tua vida aí, Vaso. Não, isso aí é muito... 2 pontos, né? Você observou bem. Primeiro, Sansão, né? Ele começou bem, porém, no meio da caminhada se perdeu. Tem pessoas que começam bem, mas no meio da caminhada se perde. É forte. A Bíblia nos exorta e nos aconselha dizendo que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Tem pessoas que começam muito bem e no meio da caminhada se perde. Trazendo para os dias atuais, tem pessoas que começam bem no ministério, mas no meio da caminhada se perde com os elogios, no meio da caminhada se perde na soberba, na prepotência. Tá? E isso é um cuidado que nós devemos tomar. Agora, observando o ponto de Elias, que o senhor citou, quando Elias estava na caverna e pedindo a própria morte, o ser humano que perde a própria morte, ele já está no sentido da sua mente analítica tão degenerada, né, por uma mistura de sentimentos, e esses sentimentos tomam esse homem e vai migrando, e vai tomando tudo aquilo que esse homem tem de positivo em seu pensamento. Observem que Elias, ele foi chamado por Deus, né, em Tisbe, e ele tinha uma chamada, foi chamado por Deus e não pelo homem, mas observe que os dias mais chegou para Elias, e Elias, nesse dia mal que ele passou, como o Senhor relatou, através dessa afronta que ele teve dessa mulher, ele não soube assimilar o ministério e o peso do ministério neste período da sua caminhada. Porque quem está apto para viver o ministério tem que ter a ciência que o ministério tem peso, que o ministério vai ter alguns contrapontos que vai vir sobre a nossa vida, porém, a nossa vida deve estar firmada. Eu sei que nós somos humanos, porque a Bíblia vai dizer, e Elias sujeito às mesmas paixões do que nós. Então, Elias era humano, então, na sua natureza humana, ele entrou em um sistema tão degenerado do seu pensamento, que pediu a morte, ou seja, desacreditando da chamada, desacreditando da onde Deus tirou ele, e desacreditando da onde Deus poderia colocar ele. Mas Deus, ele usa de misericórdia para conosco. Talvez tem pessoas ouvindo esta live que no interior está pedindo a morte, no interior está pedindo que Deus ceife a vida, que Deus permita uma situação para que ele venha a óbito. Mas Deus te trouxe nessa live hoje, você não entrou por acaso, para você ouvir que é hora de você começar a assimilar a afronta do inimigo e o chamado que Deus tem na sua vida. O chamado que Deus tem na sua vida é maior do que a afronta. Caverna é um período, caverna é um processo. E você tem que passar por esse processo. Mas o processo é doloroso, sim, mas é necessário passar pelo processo. Elias passou pelo processo da caverna, não foi fácil, mas Deus foi lá. Oh, glória. Eu tenho certeza que, através dessa live, Deus está indo na tua casa. Deus está adentrando no seu interior. E está dizendo para você que não é hora de parar. Não é hora de parar. Crise emocional, uma crise física, degeneração de pensamento, mas hoje Deus restaura a sua saúde física, hoje Deus restaura a sua saúde emocional e hoje Deus restaura a sua mente analítica para você entender que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que a afronta, é muito maior do que o apontamento, é muito maior
do que tudo aquilo que te cerca e te desmotiva e faz com que você peça a morte. Mas hoje Deus te encontrou aqui e está dizendo para você, ainda não é a hora. Ainda tem uma carreira. Ainda tem uma carreira para você prosseguir, perdão. Aí eu lembro do apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Tem pessoas que querem parar no meio da carreira, só que hoje Deus, através dessa live, está dizendo para você, percorra toda a sua carreira, porque o final será um final de coroação em nome de Jesus. Aí, cara. Meu Deus, é forte, é forte, é forte. Mas é assim mesmo, Vaso. Nós estamos vivenciando um tempo onde, querendo ou não, nós estamos numa crise política, crise na saúde, em tudo quanto é área. E eu estava meditando neste texto, rapaz, o Senhor falava muito forte ao meu coração. Não só com Elias, mas também com Jefté, como Davi na caverna de Adulão, que tiveram pessoas que tiveram motivos para ter uma vida ao contrário daquilo que eles almejaram. Jefté, Gileadita, ele teve tudo para dar errado. Rejeição. Mas eu tenho uma visão de Davi. Ó uma assimilação, ó. Da onde Deus está te levando. Elias foi para a caverna, certo? Certo. Davi foi à caverna no capítulo de número 22 de 1 Samuel, né? O texto vai dizer, refugiou Davi à caverna de Adulão. E quando Davi chega na caverna, tem 400 homens. Opa, Davi está fugindo de problema e encontra pessoas problemáticas. 400 homens em apertos, endividado e de espírito desgostoso. Que estavam fugindo da mesma situação que Davi estava fugindo, porque todos que estavam na caverna estavam fugindo de Saul. Meu Deus. Período de transição política. Um período de transição política da casa de Israel, onde Saul já estava degenerado, né? Mas o regenerado Davi precisava passar por um processo para chegar onde Deus havera lhe ortogado quando o profeta Samuel foi visitar a sua casa lá em Belém de Judá. Então assimilou 2 homens com 2 marcos, mas ambos passaram por cavernas. E ambos por perseguição. Saul perseguiu Davi. Elias foi perseguido por quem? Jezabel. Então, tem uma outra lição que não era qualquer pessoa que estava perseguindo Davi, não era qualquer pessoa que estava perseguindo Elias. Era pessoas que tinham influência, era pessoas que tinham poder. Verdade. Aí tem um jargão popular que diz, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Meu Deus, é forte. É forte. Não, mas é verdade. Quando Saul, a jumenta do pai de Saul sumiu, ele não tinha a prepotência de se levantar contra o profeta Samuel, foi pedir ajuda a Samuel. Mas quando Saul agora tem poder na mão, ele se revolta. Por quê? Porque aí todos verdadeiramente conheceram Saul. A verdadeira face. A questão do poder. Quer conhecer o homem, dá poder para ele. Quer conhecer se o homem é crente de verdade, dá poder para ele. Quem sabe o cara é crente numa prova financeira, mas quando ele tem esse quesito financeiro, ele talvez abandone o evangelho. Talvez pise em terceiros. É forte, verdade. Talvez pise em terceiros. Né? Quando o Rex começa a entrar, o Money começa a entrar, aí a mentalidade muda. Aí que tá o perigo. Quando andava de busão, era uma benção. Mas é assim mesmo, é vitória. Tá entendendo? Então, não entendo. Passaram na caverna. Mas o final foi um final de honra. Porque para ambos,
a caverna fez parte do percurso. A caverna foi uma fase. Sabe por que tem muitas pessoas frustradas? Porque pessoas que pularam fases. O Entendendo? degrau. Nem é degrau, Pularam é escada fases. rolante, né? É escada rolante, pô. É. Não é mais degrau, é Elevador, escada varão. rolante. É o elevador. É elevador. É o elevador. Aí, Né? aí na hora Jacó, que quando ele, precisa da... Jacó, quando ele, Jacó, quando ele repousou sobre a pedra, Jacó não viu um elevador. Aham. Concorda? Jacó, quando repousou sobre a pedra, Jacó não viu o elevador. Ah, Jacó, quando repousou sobre a pedra, ele viu o que? Escada. uma escada estabelecida, né? Opa, ali já tem uma lição. É de degrau em degrau. Meu Deus. E o Só problema é que... que... Pode continuar. O problema é que, vamos dizer, no Evangelho, por isso que às vezes há muitos escândalos. Não falo escândalos na parte baixa, porque hoje em dia na parte baixa da igreja, eu até estava falando isso aí sábado passado, quando é um obreiro, um diácono, quando é uma pessoa menos influente, tá aquele pau. Mas quando fala em cargo alto, de alto nível, aí aquela, vamos dizer assim, bajulação, passa a mão, não posso chamar atenção, não posso expor. Abafa o Então, assim, caso. isso, abafa o caso. Abafa o Exemplo, caso. na caverna ninguém quer entrar, mano. Ninguém quer entrar na caverna, ninguém quer passar pelo processo do querite, né? O querite ali, se você pegar o querite, quer dizer separação. Ninguém quer passar pelo querite, ninguém quer passar pela caverna. Por quê? Porque esse momento aí é um momento que muitos pensam que, vamos dizer, é vergonhoso. Para mim não compensa. Eu prefiro subir do jeito que eu acho melhor, mais rápido, mais fácil. Mas não adianta subir, mas não ter a raiz, não ter uma bagagem, não ter vamos dizer assim, uma experiência. Eu vou falar a verdade para tu, varão. Vou falar a verdade. Eu conheço muita gente que está dentro da igreja, varão, mas nem sabe se Deus existe. Diante de Deus. Estou falando. Nem sabe se Deus existe. Teve uma... Rapaz, estou falando de você. Tem pessoas que quando está no problema de dificuldade, no problema de luta, vai para o centro de macumba, varão. Peraí, eu estou falando de crente, eu não tô generalizando. Eu estou falando aqui de pessoas que sobem um nível, vamos dizer assim, de comunhão com Deus, de uma forma rápida, que não tem raiz, que quando vem a luta, tenta procurar atalhos e meios. Uma vez eu fui pregar para uma colega minha que trabalhava comigo, ela falou para mim, Ricardo, eu não vou para a igreja porque lá na rua de casa lá tem uns crentes lá que vai na igreja de segunda até domingo. Mas quando chega na sexta-feira, pode descer na casa do meu tio, ela está lá no centro de macumba, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo, proteção para o orixá. Então, assim, é algo surreal. Nós estamos vivendo hoje no século XXI. Tem pessoas que às vezes estão na congregação, até adora Deus, louva, bendiz, chora. Tem uns que até sentem desejo até de correr. Mas quando acaba o culto, parece que nada ele vivenciou. Então, assim, o momento está sendo, assim, vamos dizer assim, muito separado, só aquele momento para Deus. Só aquele momento. Eu vou adorar a Deus só aquele culto ali, acabou o culto para mim, ó. Tanto faz. Tá entendendo? Pessoas, às vezes, Tem pessoas que falam, teve eu não tô na momento. igreja. Isso, momentâneo. Rapaz, eu conheço E uns as aí que andam pessoas com uma que... Bíblia As desse pessoas... tamanho, cara. Pode concluir. Uns que andam com uma Bíblia desse tamanho, Varo. Você olha para a Bíblia assim, se pegar um endemoniado, se não for demônio, só cai na cabeça de um, cai, tomba.
terno, olha o terno bonito, gravata bonita. Mas o que adianta? Se vir um endemoniado, não tem poder para repreender. Então, essa live aqui, o Senhor falava muito em meu coração a respeito disso. De nós passarmos pela caverna para termos um aprendizado. Passarmos pela luta, mas através dessa luta termos aprendizado. Você sabe qual que é o problema dos dias atuais? Experiência. Experiência. Mas só que quando Deus ele quer Pergunta para os crentes atuais da igreja. Quem tem experiência com Deus? Raramente alguém vai dizer que eu bato o peito falando dizer eu tenho. Por quê? Porque quando, vamos dizer assim, olha só esse raciocínio. Eu estou falando de caverna, estou falando que Deus chama a gente às vezes para entrarmos na caverna. Olha só o raciocínio. Vamos dizer assim, quando nós estamos passando por uma luta dentro da congregação, dentro da igreja. Jesus, quando no seu ministério, o diabo ele fez de tudo para quê? Para colocar à prova quem? O ministério de Jesus. Primeiro, ele vai, leva o Espírito, ele cheio do Espírito, é conduzido aonde? Para o deserto. No deserto, o diabo chega, o diabo é Espírito. Ele chega até Jesus e fala, Senhor, se tu és mesmo filho de Deus, faz com que transforme essa pedra em pão. Ele viu a necessidade de Jesus pela fome. Porque Jesus estava 40 dias sem comer, 40 noites sem comer. Só que quando você pega o ministério de Jesus mais para frente, você vai ver. O diabo, ele já entra em matéria, entra em Pedro e coloca para Jesus dizendo, ó Senhor, não morre não, não cumpra o teu ministério, não entrega a sua vida. Então o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. O Senhor repreende aquele demônio ali e continua o seu ministério. Só que quando pessoas estão dentro da caverna, passando por esse mesmo momento, não espiritual, mas física, o diabo usa alguém para tentar tirar a paz, sabe o que essa pessoa que está no processo ela faz? Ela começa a jogar pedra, ela começa a já gritar, ela já começa a esgoelar, ela já começa a xingar, ela já começa a querer pegar o facão, ela começa a querer pegar a arma e vai assim sucessivamente. Por quê? Porque o processo é esse. O processo é o quê? Nós criarmos raiz. Mas Deus coloca a gente na caverna para criar raiz, mas quando eu chego na caverna, eu não consigo ter a lição que o Senhor colocou para mim aprender. Está entendendo? O cenário é bem complexo. É forte. Pois Elias, quando ele vem da sua localidade, ele vem com autoridade. Na caverna você vê um homem aí que ele possui uma autoridade, porém está num período tão caótico da sua vida que ele não consegue exercer essa autoridade que ele exercia na vida de terceiro sobre a vida dele. Meu Deus. Você pegando o parâmetro da pessoa que vai na igreja, mas dias ou horas depois de sair do culto, minutos depois de sair do culto, já está totalmente desmotivado, eu vejo que comigo, na minha opinião, são levadas pela emoção. Enquanto o louvor está tocando, a emoção toma conta, e tem pessoas confundindo a emoção com a unção. E tem pessoas que estão confundindo o crer. Porque nem todos creem verdadeiramente. Porque aquele que crê verdadeiramente, ele sabe que tem algumas regras de fé a ser percorrida em sua vida. O que leva uma pessoa a estar na igreja de domingo a domingo, mas depois que sai do culto, até mesmo pode ir ao centro para participar de trabalhos, é uma falta de fé, uma mistura de emoções, e é uma pessoa que é tomada por indecisão. Uma indecisão que faz com que essa pessoa fique cega. Às vezes ela pode ir no caminho da verdade, mas não permanecer.
Tem pessoas que vai até no caminho da verdade, mas não permanece. Tá no evangelho, Salmo... mas o verdadeiro evangelho não entrou. É pessoas rasas, Salmo 23, o Salmo 23, na última estrofe, Davi vai dizer que ele habita por todos os dias na casa do Senhor. Né? Então não tem como eu falar que eu sou de Cristo se eu vou dar uma pisadinha lá no terreiro depois do culto. Ou é aqui ou é lá. Mas a mistura de emoção é tão grande, a indecisão é tão grande dentro de si que ele não sabe qual função privilegiada que ele quer. Se ele quer a Cristo ou se ele quer os guias. Mas vou falar a verdade para você. Nós estamos vivenciando um período bom do cristianismo. Porque, querendo ou não, para alguns dizer que é perseguições, crente, meu irmão. Hoje já não tem mais isso, entendeu? Antigamente, quando você falava que era crente, mas você falava que era crente, mas sabia que por detrás daquilo havia uma perseguição. No Brasil, não. Lá para fora, você vai ver uma isso. Rejeição. Enquanto no uma Brasil rejeição. está sendo uma rejeição. Enquanto no Brasil está sendo contrabandeado balas, drogas e cigarros, lá em outros países o que é contrabando é Bíblia, é panfleto. Tá entendendo? Porque lá não pode falar do amor, não pode falar do evangelho. Então, hoje no Brasil, falar que é crente é fácil. Tem uns lugares que virou até modinha. Não sei se você compreende esse meu linguajar, mas tem lugar que virou modinha. Eu sou crente, mas eu sou, entendeu? Light, diet. Então, assim, quando fala em relação a ser raso, a estar na parte rasa, é uma sensação de algo momentâneo. Eu estou na igreja, igual você falou, eu sinto ali, mas saiu dali, ó, não tem raiz, cara. É igual o trigo e o joio. Você vê os dois, o joio e o trigo. Se você vê na congregação, tá os dois. Você não vai saber quem é quem. Mas saindo dali, você vai ter a diferença do joio e do trigo. Por quê? Porque o trigo, ele dá o fruto, mas o joio não. Então, quando você está dentro da congregação, você viu os dois, beleza. Até chora, pula e sapateia. Adora a Deus. Não estou falando que não adora a Deus, adora. Mas é o que o profeta Isaías disse. Esse povo aí, ele me adora de quê? De boca para fora. De lábios. Mas o seu coração está endurecido. Então, assim, pode falar. Não, pode falar, concluir o raciocínio. Pode concluir. Igual quando você entra no texto de Ezequiel. Quando Ezequiel, eu falando de templo, e até saí um pouco da caverna, falando de templo. Quando Ezequiel, ele recebe de Deus uma visão, ele está perante o templo. E a água que saía do templo, ele se tornava um rio. E junto com ele estava um homem que estava com um bordão de medir. Ele entrava um certo passo, ele media e um pouquinho mais. 47 media de Ezequiel, e um pouquinho né? mais. Isso. Só que tem pessoas que nem no raso está mais, tem pessoas que estão na areia. Você está entendendo? Está na areia. Você viu o vaso que está seco? Você olha para dentro dele, está só o pó, não tem nada de azeite, por fora é vaso. Mas dentro, a essência não tem. E o texto que nós lemos hoje aqui fala sobre isso. Elias estava firme, estava cheio, tinha unção, tinha autoridade, mas na primeira luta foi para a caverna. Só que dentro da caverna o Senhor encontrou ele e chamou ele para um ministério maior. Pode ser que nessa live aqui tem pessoas que estão vivenciando isso, está numa fé rasa, está numa fé superficial, está numa fé que, querendo ou não, é abalável. Não é inabalável, é abalável. Primeira luta que vem, não quero mais. Primeira prova que vem, não sou crente mais. Primeira prova que vem, não prego mais. Primeira prova que vem, não jejuo mais.
Primeira prova que vem, nem quero ver a cara do pastor. Tá doido? A cara da pastora, misericórdia. A cara da líder, meu Deus do céu, não quero. Por quê? Porque a raiz está superficial. E quando eu falo de evangelho, cristianismo, quando eu olho na história da igreja, eu vejo uma história em perseguição. Quando eu começo a meditar no período ali da perseguição da igreja primitiva, quando o povo era entregue aos leões na arena, rapaz, aí é aquela coisa, é ou não é? Vamos ver se é crente mesmo perante os leões. Agora vamos ver. É nos dias atuais. A primeira luta que vem, O vamos próprio ver se João. realmente é crente. Hã? O próprio João que foi indagado, o próprio João que foi indagado a negar a Cristo, né, perante o imperador, e ele mostrou verdadeiramente a essência que carregava dentro dele, né? E aquela luta momentânea poderia revelar a ele um peso de glória muito além, tá? Mas foi necessário passar pelo processo do quê? Da tentativa, vamos se enquadrar assim, da tentativa de homicídio perante a pessoa dele. Mas o que determinou o livramento dele foi a fé que pulsava dentro dele. Porque ele sabia que algo maior e melhor ele esperava. Agora você para observar qual é a certeza que pessoas que estão dentro da igreja estão carregando. Qual a certeza? Qual? Certeza que alguns carregam pode ser a fé condicionada a um carro, a uma casa, a uma conta financeira abastada. Querendo ou não, tem que ter um norte, né? Tem que ter um alvo. Tem que ter um objetivo, né? É igual Com certeza. o apóstolo Paulo. Eu prossigo para o quê? Para o alvo. Qual que era pelo menos o alvo dele era almejar o quê? Tá entendendo? Algo celestial. Mas tem aquele... Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Ele tinha uma vocação. E a vocação não era qualquer coisa, a vocação era soberana. Não era... A vocação era soberana. Soberano. O objetivo dele era o quê? Alcançar um corpo incorruptível, né? O objetivo dele era alcançar um corpo incorruptível, não corruptível. Porque corruptível perece, ele está falando de algo maior. Então, assim, é aquilo que Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça. E as demais coisas, o que serão acrescentadas. É assim, vai um carro na frente, mas atrás vem seguindo aquilo que, né, que o carro da frente vai levando. Agora as pessoas querem fazer ao contrário, irmão. Quer passar o carro em cima da... Tá entendendo? A carruagem em cima dos bois. Buscai. Uma analogia muito simples, né? Buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade não é as coisas que vão ser acrescentadas. A prioridade é buscar o quê? O âmbito celeste. O reino do céu. O que vir é lucro, o que vir é bênção. Não priorizar naquilo que é matéria física, né? Entendendo? Aquilo lá é acréscimo, mas a prioridade não é isso. Por exemplo, quando eu ia com a minha mãe no mercado, e quem sabe o dinheiro estava contado. E eu amo chocolate. Mas a prioridade é o quê? Arroz e feijão. Agora, se sobrar um dinheiro, vai ser acrescentado o quê? Aquilo que eu almejo, o chocolate. Mas isso não é o principal. Porque não é isso que vai me dar sustentabilidade. E tem pessoas trocando a prioridade por algo que quer que seja acrescentado no imediato. Mas Deus não trabalha no tempo do homem. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. É forte, essa é forte.
Não é? Esse é relatado desde o Gênesis, né? Até Apocalipse você vai ver que Deus ele trabalha do jeito dele, não pede opinião para ninguém, né? A única vez, vamos dizer assim, que eu lembro que alguém tentou trazer algo para Deus foi Moisés, mas Moisés é íntimo de Deus, né? Então, há algo Ó, que ó o nível, é ó. difícil compreender. Ó o nível. Chega numa analogia bíblica dizer, né? Face a face. Fácil é fácil, mano. Então, assim, mas falar assim, dar conselho para Deus não há cabimento, não tem. Deus ele faz o que ele quer, o jeito que ele quer, ele é soberano, acima dele não há outro. Se eu tô aqui agora, amanhã eu não tiver aqui, eu tô vivo hoje, amanhã eu não tiver, quem vai dizer alguma coisa? É ele que tem o controle. É ele que tem o comando de tudo. Quem somos nós, né? Mas Se é nós forte, Brasil. É forte, pararmos Brasil. para observar, para nós encerrar agora, o que acontece? Se nós pararmos para observar, Elias, eu acho, comigo, um pensamento meu, uma analogia minha, que ele saiu com um grande aprendizado da caverna. Com certeza. Ixi, meu Deus. Com Poxa, ó, certeza. quem sabe depois da caverna, Elias está pensando, poxa, Deus me tirou lá de Tisbe, eu vim com uma autoridade tremenda, profetizando no palácio, vamos dizer assim. Agora passo pela caverna, mas ele vai na caverna me buscar, da forma dele, do jeito dele, na hora dele. E agora, quando nós observamos o momento íngreme onde Elias ele vai ser envolvido por um redemoinho, é que chega a uma conclusão, porque Elias ele poderia ou não acatar a voz de Deus na caverna. Ele tem o poder de escolha. Tá entendendo? Tem pessoas que têm o poder da escolha, o livre-arbítrio, mas talvez Deus chama, vai atrás novamente, mas a pessoa está perdida naquela indecisão. Ah, mas se eu continuar percorrendo a minha caminhada, eu posso me deparar com outras frustrações. Aí a pessoa se prende, cria uma prisão no pensamento, se limita àquela caverna com medo de outras frustrações mediante a pessoas que vão encontrar na caminhada. Só que, Elias ele se frustrou, foi na caverna, e Elias bebe da água como do pão e marcha, filho. Esquece. Vai. Vamos embora que a caminhada é longa. Hashtag o pai tá on. Só que eu tava meditando nesse texto. Eu estava meditando nesse texto e trazendo um pouquinho a realidade. Porque a Bíblia ela permite a gente contextualizar ela. A gente conjecturar. Com certeza. Só que quando você olha... Eu estava meditando, eu passei ontem, hoje meditando nesse texto, e o Senhor falava comigo muito forte em meu coração. Por quê? Porque você vai ver que Elias ele passou quantos dias na caverna? Uma noite. Mas só que tem pessoas que toda vez que você encontra, você vai ouvir dele. Estou na prova, estou na caverna, estou na prova, estou na prova, estou na prova, estou na prova. E essa prova não acaba, varão. Assim, prova faz parte da nossa vida. Eu não vou negar. O crente que não é provado, misericórdia. Esse crente aí está com problema de fabricação. Falar igual o Marcos. Tem pessoas que
carrega dentro de si uma omissão e uma negligência. Negligência por quê? Sempre está numa dificuldade porque não se atentou à orientação. Aí não sai do embaraço. Né? E a omissão se omite do erro e terceiriza a culpa. Você conhece alguém que terceiriza a culpa demais, mas não assume responsabilidade dizendo assim, eu sou omisso, eu sou negligente em alguns âmbitos da minha vida. Por quê? Porque terceirizar é mais fácil. E às vezes tem pessoas que... culpa, né? Terceirizando culpa. Às vezes tem pessoas que é frustrada em terceiros. Tá entendendo? Aí tem pessoas que às vezes é frustrada, mas é frustrada porque é omisso, porque é negligente. Aí tem pessoas que, neste contexto, neste âmbito, de ser omisso e negligente, se revolta contra Deus. Você conhece alguém que já se revoltou contra Deus? Mas a pergunta é, o que Deus tem culpa na sua negligência? O que Deus tem culpa na minha negligência, na minha omissão? É a livre escolha. Vai percorrer ou vai ficar prostrado? Faz parte da lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe. Só que o que aquele adianta que leva... você querer colher aquilo que você não plantou, cara? Aquele que leva a preciosa... Aquele que leva a preciosa semente, né? Andando e chorando, né? Chorando. Voltará consigo, trazendo seu molho. Trazendo seus feixes e com alegria. O cara tá andando, tá chorando, mas ele tá, metendo marcha. Andando e chorando. Andando e chorando, mas não para. Tá chorando, mas não para. Tem pessoas que tá chorando, mas estacionou. Aí não vai. Aí e aí, não, profeta? Não tem. Aí não tem, aí não dá. E aí? Aí complicado. A questão não é chorar, a questão é que as pessoas choram e param. Quem chora para Deus tem resposta, mas tá chorando e tá estagnado. Às vezes o ato da atitude, né? Igual aquela mulher lá do fluxo de sangue, ela tinha de tudo para morrer onde ela estava, um leprosário, vamos dizer assim, onde ficava aquelas pessoas que o sacerdote olhava e rejeitava. Sangrando? E ela... que ela falou? A regra da mulher não cessava, né? Ué. Ela tinha gastado o quê? Tinha gastado com os médicos, tinha gastado sua riqueza, tinha gastado com tudo que tinha. Mas o que ela decidiu? Que se eu ficar lá, somente tocar. É a mesma coisa. Se eu ficar, eu morro. Se eu for e não conseguir, eu morro da mesma maneira. Então é melhor eu tentar do que ficar aqui estagnado, vendo ele passar. E tem pessoa que está vendo ele passar, mas fica estagnado. Aí o sangramento não cessa. Sangramento da alma, sangramento do corpo. Aí é forte. Quer que o sangramento cesse? Vai com ele. Siga ele. Toca nele. Rompe a multidão. E a caravana não para. E quando se trata de... Com certeza. E quando se trata de romper a multidão, né, vamos trazer uma analogia. Romper as barreiras. Romper as dificuldades para tocar nele, para chegar até ele, para estar perto dele. Aí tem pessoas que olham para a dificuldade, estacionar, não vai dar. Não, eu não vou tentar. Eu prefiro ficar aqui frustrado do que ir lá tentar. Às vezes a falta de atitude, né? Fé tem, mas não adianta ter a fé e não tiver a obra, porque a fé sem obra ela é morta. É igual... A fé sem obras é morta. É morta. Igual Zaqueu. Zaqueu,
ele saiu de sua casa com o objetivo. Qual era? Ver Jesus. Mas quando ele olha para o povo, falou que eu vou subir na figueira, brava que for, mas eu quero ver ele passar. Se fosse outro, irmão, vamos dizer, pelo status que ele tinha, pelo valor financeiro que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, irmão. Subir em árvore nada, rapaz, você tá doido? Então, assim, ele almejava ver Jesus. É diferente. Você ver Jesus e almejar, querer estar com ele, abraçar ele. Tá entendendo? É diferente. Então, assim, Oração nunca é demais. Querer a bênção não é, vamos dizer assim, o combustível maior para receber. O combustível maior é o que? É a atitude, né? É a atitude. É você ir Se você ficar em casa, você fala assim, Deus, eu quero trabalhar. Mas se você ficar em casa, não espalhar seu currículo aí, o emprego vai chegar a você. Vai. Então, assim, a fé... Porque a oração é uma condicional, né? Você tem que orar, mas você tem que agir. É uma condicional. Tem pessoas que oram de menos e tem atitude... ora demais e tem atitude de menos. Então, os dois têm que andar juntos, né? A oração... Com certeza. E a fé. E a atitude. E a atitude. Atitude. Sem atitude... Quando você pega aquele texto do paralítico que estava no caminho, que os 4 homens olham para ele, amigo dele pega ele, coloca vamos dizer, hoje numa maca, aquele tempo não era maca, né? Vamos dizer, coloca numa maca, vai que levar para Jesus. Uma analogia dos dias atuais. Quando chega na porta, a porta está fechada. Quando chega na janela, a janela está fechada. Eu vou fazer o quê? Ou fosse outra pessoa, eu falava, meu amigo, eu fiz o que eu pude, tá aqui, não posso fazer mais nada. Igualzinho a parábola lá do amigo lá que importuna lá o seu amigo por causa de pão. Mas vamos desse aqui. Chega, olha lá, não tem como entrar, o que eu vou fazer? Bom, eu vou subir pelo telhado, irmão. A casa não é sua, não quero saber, eu creio no teu milagre, a minha fé. Então, subiram, levaram o homem pelo telhado. Então, assim, eles tiveram fé. Mas só que quando eles chegaram na porta, a sua fé foi testada. Por quê? Porque não tinha como entrar, então eles foram pela janela. E esse querendo ou não, faz parte de um ato de atitude. Né? Faz parte de uma atitude. É igual quando você falou uma vez, você falou uma pregação se eu não me engano, do Eutico, que estava em cima da janela. Paulo estava pregando. Sempre aplico isso. Estava quantas e quantas horas 12 horas. pregando lá? 12 horas pregando. 12 horas. O cara cai para fora lá. O que o apóstolo Paulo faz? Ele para. Ele poderia continuar a pregação. Para o sermão. Para o sermão, entendeu? Então, para ele era mais importante. Para buscar ele. Que... Aí eu sempre digo, entendeu? Né? Então, a vida. Com certeza. Uma atitude. Então, atitude. Tem pessoas que pregam demais e tem atitude de menos. Tem atitude de menos. Então, assim, é o combustível. É igual um carro, irmão. O carro não vai andar sem óleo. O carro não vai andar sem a gasolina. O carro não vai... Então, assim, tudo tem que estar enquadrado. Tem muitos que têm a fé demais, mas a atitude é pouca. Outras têm atitude demais, mas a fé é pouca. Então, o que adianta? Eu ter atitude e tentar resolver, chegar na hora de quebrar a cara, eu vou culpar quem? A Deus. Por quê? Deus. Porque a minha vida não está de acordo. Tem que estar tudo junto, a fé, a oração e a atitude. Então, assim, se não estiver junto, meu amigo, infelizmente não vai ter sucesso. Tá entendendo? Eu lembro quando eu entrei na Estúdio Z, varão, e algumas pessoas olharam para mim por aquilo que ouviram dizer que ia acontecer. Muitos falaram, rapaz, nunca, jamais, tá louco. Só que eu tinha comigo uma promessa. Essa promessa, para mim, ela se transformou em fé, porque eu criei nela. Só que se eu não desempenhasse o meu papel, se eu não todos os dias chegasse no meu horário, se todos os dias não batesse pontos, se todos os dias eu não cobrasse quem eu era para cobrar, eu iria permanecer no anonimato. Então, eu tenho a fé, mas eu também a falta de atitude.
Atitude. Tem muitas pessoas que às vezes não exercem uma Certo. função boa dentro do emprego, por quê? Porque eles recebem uma palavra na Bíblia, em Isaías, que quando estiver sobre as águas, estarei contigo, e isso, aquilo, e papapá. Mas o que adianta? Vai para trabalhar, chega mais atrasado do que o ímpio. Se tem uma festa, eu lanço mais atestado do que o ímpio. Se eu tenho vamos dizer, um compromisso, eu largo o meu trabalho para ir para o compromisso. Então não adianta. É tipo assim, Deus, ele vai de acordo com a sua fé, mas também ele vai de acordo com a tua atitude. Tem atitude de boas e também tem atitudes mais. Tem muita gente culpando a Deus, levantando a mão para o céu, culpando a Deus por aquilo que não está vivenciando, que sonhou. Por quê? Porque, infelizmente, a atitude tem sido errada. Mas o mais importante é que o texto de hoje fala sobre isso. A caverna é somente um aprendizado. Tudo aquilo que nós passamos na caverna é somente um aprendizado para nós um dia almejarmos algo maior que Deus preparou para nós. Eita, glória, rapaz, bota fé que já foi 1h40 de live, varão. Meu Deus do céu. Se deixar aqui, eu falo a Bíblia inteira, varão. Meu Deus. Eu nem entrei em Gênesis. E o profeta já. Hã? O profeta já cantou? O profeta já cantou? Não, o profeta não cantou ainda não, pai. O profeta sumiu, disse que ele ia louvar hoje aqui, rapaz. O vaso abandonou a live, cadê o terra? Esse profeta é uma benção. Mas é assim mesmo, Vaso. Fazer uma live semana que vem. Sábado estamos aqui de novo, nesse mesmo horário, das 19 horas no estado de Mato Grosso, 20 horas no horário de Brasília, e vamos junto no Glória. Eu quero mandar um abraço aqui para Danilo de França, que mandou para nós aqui, grande cara na pós de web, que é nós. Estão lá no Morro de Santo Antônio, Vaso. Meu Deus dos crentes. Ah, não, ele quer marcar para ir para Santo Antônio, meu Deus. Jocil Ferreira mandou aqui, glória a Deus. 2 vasos sendo usados por Deus, é forte o mistério. Amém, meu querido. Que Jesus possa te abençoar de uma forma grande. Crotilde Santos. Irmão Jocil, muito querido. Ana Paula Flávio. Rapaz, tem um bocado aqui, varão, nos acompanhando aqui, varão. Meu Deus, muita gente. É mistério. Eu estou tentando localizar o nome do que eu não falei aqui, varão. Meu Deus. Peraí. Aleluia. Aí vai, meu Deus. Mas assim mesmo, Vaso, sábado que vem estamos de volta. Vamos marcar aí um tema aí, um tema abençoado aí para que possamos falar na live de sábado, né? Que Deus ele possa falar mais e mais em nossos corações. Mas vamos ser igual o bambu chinês, Vamos fazer igual o bambu chinês, mano. 5 anos para sair o broto, esses 5 anos crescer para baixo, e depois desses 5 anos subir até chegar a 25 metros de altura, amém? Amigo, tamo junto. Falou, Paz, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém.